A dinâmica entre a fé e a razão. Alguns passos fundamentais. Primeiro, a fé tem seu próprio fundamento, não depende da razão. O fundamento da fé é a graça da revelação. Nasce da revelação de Deus na história, da presença do Verbo que se fez carne na vida dos seus discípulos, na vida de todos os cristãos. Segundo, o ato de fé está cheio de razões. Se segue a pessoa de Cristo com toda a nossa humanidade, ou seja, com a inteligência e vontade, tocadas por um impacto gratuito, e reconhece uma presença extraordinária que muda radicalmente a vida. As dimensões da fé. A fé é, antes de tudo, subjetiva e pessoal. Uma entrega de pessoa a pessoa, do homem inteiro ao Deus vivo. A fé é também livre, pois as verdades da revelação não são impostas, mas propostas à inteligência do homem. Portanto, a fé exige uma resposta humana. Nesse sentido, a fé é resposta a Deus que se comunica a si mesmo. O homem acolhe a revelação com fé. A fé vem depois da revelação. A fé é o correlato subjetivo correspondente ao correlato objetivo que é a revelação. Em outras palavras, Deus se propõe a nós, se comunica a nós, e nós, da nossa parte, respondemos livremente e damos o nosso consentimento. A fé é humana. A fé religiosa pode acompanhar ao conhecimento natural de Deus. O conhecimento que se tem de Deus procede do mundo, cosmos, de si mesmo, consciência. Esta fé é um dos elementos essenciais da razão natural. A fé é interpessoal. Eu creio em ti. O outro está maximamente personalizado. O conhecemos e sabemos qual é a sua atitude para nós. Esta fé entre pessoas é uma forma de conhecimento e encontro. É Deus que se manifesta, que se revela, nós que cremos nele, a partir do encontro com ele. Fé em Deus revelado é fé em Jesus Cristo. É a resposta a Deus que se comunica ao homem com um eu, que se comunica a um tu, entregando-se e pedindo uma resposta. Jesus se manifesta e nos chama a reconhecê-lo e segui-lo. Um fator muito importante agora, entendimento e vontade. No ato de fé, a inteligência intervém em 3 momentos. Entende a palavra que diz, julga a similitude com a verdade, possibilidade de credibilidade, e intervém no ato de fé confessando a verdade do revelado, é o consentimento. 2 observações importantes. A fé não é só conjunto, não é só assunto de inteligência, como pretende o racionalismo. No ato de fé, intervém a vontade, é livre. Eu creio se quero, porque quero. E se não quero, não creio. É assim porque Deus respeita plenamente a nossa liberdade. Segunda observação. No entanto, não basta querer para crer, porque a fé é graça, ainda que é necessário querer para crer. Creio porque quero. Se entende também num sentido mais profundo, como creio porque amo. Entendimento e vontade, então, intervêm harmonicamente no ato de fé. A inteligência conhece e julga, sem chegar a uma evidência subjetiva. A vontade é a que decide crer. Se não interviesse a vontade, não se chegaria ao ato de fé nunca. Ou a fé seria ciência, só inteligência. A fé tem caráter também pessoal. Afeta toda pessoa. É entregar-se totalmente a Deus e deixar-se afetar em toda a profundidade do seu ser. Por isso, a ação própria do crente é o depoimento.
o ser testemunha até o final, mediante a palavra, a vida e até a morte. O crente entregou-se a uma pessoa tal que tenha capacidade de exigir o dom total sem condições, da vida e da morte. Isso é uma maravilha. Se tornar padre e até mesmo bispo é só por causa disso. Essa pessoa só pode ser Deus. Quando a pessoa se entrega a Deus dessa maneira, não perde a si mesmo. Aqui eu vou repetir. Essa pessoa só pode ser Deus. Quando a pessoa se entrega a Deus dessa maneira, não perde a si mesmo. Muito pelo contrário, atinge uma plenitude de vida antes inimaginável. A fé em Deus tem um caráter teologal. A fé em Deus é diferente da fé humana. Na fé humana não é lícito crer de uma maneira absoluta e incondicional em nada nem em ninguém, porque o tu humano é falível. A mera fé interpessoal não é salvadora. Acreditar em Deus está afetada, acreditar em Deus está afetado da incondicionalidade, porque Deus é infalível. A fé meramente religiosa é teísta. E fé em Deus, a partir de uma mediação do cosmos e da consciência, é provisória, porque está sujeita a uma possível correção, a que Deus se revele e se faça interlocutor meu. A fé cristã não é teísta, mas teologal. Estabelece uma relação imediata entre Deus, que se revela, e o homem que crê. O homem é o destinatário da revelação. A igreja é a communum fidelium, comunidade dos fiéis. Há um envolvimento mútuo entre o ato de fé do fiel e da igreja. A coerência fé-vida dos fiéis é um importante sinal de credibilidade. O testemunho sempre arrasta. O creio da fé é o creio do indivíduo e, ao mesmo tempo, é a expressão da igreja que crê. Os concílios expressam a fórmula: esta é a fé da Igreja Católica. O quarto sínodo de Toledo, por exemplo. A fé, dom de Deus e compromisso do homem. Propriedades do ato de fé. No ato de fé, intervém a ação de Deus que chega ao homem com a graça e a resposta livre do homem a esta graça. A fé, sem o dom de Deus, graça, seria pura decisão humana por algo criado. Por outro lado, a fé seria uma imposição se não tivesse resposta livre. E assim fala o Catecismo da Igreja Católica, número 150. A fé é um consentimento livre a toda a verdade que Deus revelou e adesão pessoal do homem a Deus que se revela em Cristo. A fé é também sobrenatural, ou seja, não é um resultado da liberdade humana, e também confiança, ou seja, a pessoa não vê ou não sabe por si mesmo, mas aceita o testemunho do outro. Todo ato de fé humano ou sobrenatural é esse confiar num outro. O ato de fé é verdadeiro. Ao consentimento total à revelação, a certeza acompanha a fé. Seu fundamento é a autoridade infalível de Deus. As dúvidas que não afetem a certeza do ato de crer não constituem um estado de dúvida. Podem desempenhar um impulso para a fé. Motivo e motivos da fé. O motivo formal da fé é o próprio Deus e a sua autoridade. Motivos objetivo e subjetivo. Nesta fé, tudo está fundada se é Deus que fala. E se não é Deus quem fala, nada desta fé está fundado. Os motivos da fé é tudo aquilo que move o crer, a palavra, os fatos que acontecem, testemunhos, etc. Os motivos atuam sobre o sujeito e lhe movem o crer. Atuam na ordem subjetiva, na ordem da credibilidade. E, enfim, a fé, graça e liberdade do ato de fé. A fé é graça de Deus e ato humano ao mesmo tempo. O homem se pode preparar para a fé, mas ao final a fé é sempre dom de Deus. Aqui eu vou repetir tudo. Graça e liberdade no ato de fé. A fé é graça de Deus e ato humano ao mesmo tempo. O homem se pode preparar para a fé, mas ao final a fé é sempre
dom de Deus. A fé é um dom de Deus, uma virtude sobrenatural infundida por Ele. Catecismo da Igreja Católica 153. O homem só crê se reconhece o objeto de fé e livremente quer crer. A sobrenaturalidade do ato de fé evidencia claramente que a fé é fruto da iniciativa gratuita de Deus, Trindade, através do dom do Espírito Santo no ato de fé. O homem é chamado à fé e realiza essa vocação na história, no livre acontecer histórico e em sua própria autodeterminação. O chamado à comunhão com Deus já é graça, pois esse chamado não é parte da natureza humana. Nós temos aqui vários textos sobre isso. Mateus 16, 17, Atos 16, 14, 2 Coríntios 4, 6, 2 Coríntios 1, 21, 22, João 6, 44, 45 e assim por diante. Por hoje basta.